Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui nesse espaço onde nós lemos todos os dias e comentamos a palavra de Deus, o Santo Evangelho do dia. Então, desde já você prepara a sua Bíblia. Hoje o Evangelho está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo do 18 ao 22. É bom a gente poder ler a nossa Bíblia, podermos marcar aquelas palavras que nos chamam a atenção, para podermos rezar com mais calma depois, tentar entender aquilo que Jesus tem para nos dizer. Então, como fazemos todos os dias, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que abra o nosso coração e ilumine a nossa mente, para que essa palavra possa frutificar em nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir o Teu reino. Teu Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu que em um dia Jesus estava a orar com seus discípulos. Perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz um momento de profunda reflexão sobre a identidade de Jesus Cristo e nossa resposta pessoal a Ele. Nesse evangelho que acabamos de ler, encontramos Jesus em oração e este detalhe não pode ser ignorado. Antes de fazer uma pergunta tão importante aos seus discípulos, ele se recolhe em oração em íntima comunhão com o Pai. Isso nos ensina que para respondermos às grandes questões da nossa vida e da nossa fé, é necessário nos colocarmos em oração, buscando o discernimento e a sabedoria que vem de Deus. Jesus então pergunta: Quem dizem as multidões que eu sou? É uma pergunta aberta que revela a variedade de opiniões sobre ele. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. Vemos aqui, meus irmãos, a confusão e as expectativas messiânicas que o povo alimentava, muitas delas baseadas em visões parciais ou errôneas do verdadeiro papel do Messias. Mas, ao dirigir diretamente aos discípulos, Jesus faz uma pergunta que exige uma resposta pessoal e convicta. E vós, quem dizeis que eu sou? É aqui que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, proclama com firmeza: Tu és o Cristo de Deus. Essa confissão de fé é um marco na vida dos discípulos e, ao mesmo tempo, um convite para cada um de nós. Não podemos nos limitar às opiniões dos outros sobre Jesus. Somos chamados a fazer a nossa própria profissão de fé com convicção e com amor. Jesus, no entanto, não permite que essa confissão seja mal interpretada. Ele imediatamente revela o caminho da cruz. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está o verdadeiro rosto do Messias. Não um rei poderoso que vem libertar Israel com força militar, mas o servo sofredor que oferece a sua vida em sacrifício por muitos. Este anúncio da paixão desafia nossa visão humana de sucesso e de poder. Jesus nos mostra que o caminho para a glória de Deus passa pela cruz. Isso significa que seguir Cristo exige de nós, muitas vezes, renúncia, sacrifício e a disposição de carregar nossas próprias cruzes
sabendo que é através do sofrimento que encontramos a verdadeira vida em Deus. Hoje, ao meditarmos sobre esse Evangelho, somos convidados a renovar nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entregou sua vida por amor a nós. Ele nos chama a segui-lo de perto, a assumir nossa missão cristã com coragem e com confiança, mesmo diante das dificuldades. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, um grande exemplo de dedicação aos pobres e marginalizados. São Vicente compreendeu profundamente o que significa seguir o Cristo sofredor e sua vida foi marcada pelo serviço incansável aos necessitados. Que esse exemplo nos inspire a viver a caridade autêntica, sempre atentos à necessidade dos mais vulneráveis e a proclamar com nossas vidas que Jesus Cristo é o Senhor, que veio ao mundo para nos dar a vida plena. Que São Vicente de Paulo interceda por nós para que, como ele, possamos reconhecer a presença de Cristo nos pobres e marginalizados e testemunhar o amor de Deus com gestos concretos de misericórdia e compaixão. Meus irmãos e irmãs, que temos uma sexta-feira abençoada, sob a proteção de Nossa Senhora e sobre a intercessão de São Vicente de Paulo, possamos entender o verdadeiro significado da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos aqui mais um dia para refletir, ler e rezar a palavra de Deus.